Classe Gnetopsida. Continuando com as gimnospermas, lembrando então que são no filo Tracheophyta das plantas vasculares. Agora nós vamos falar na classe Gnetopsida. Essa classe tem 3 ordens e vocês vão ver que não é uma diversidade muito grande. A primeira ordem é a Ephedrales, depois Gnetales e Velvitsciales. A primeira ordem, então, das Ephedrales tem apenas uma família, que é a Ephedrace, depois a segunda ordem também tem apenas uma família, e a terceira ordem também apenas uma família. Algumas características, então, podem ser ditas, né, que são comuns às 3 ordens, a todos os grupos, então, né, famílias e gêneros dessa classe, tá? Então, todas elas vão possuir estróbilos, que são chamados de compostos, então, a gente já vai ver o porquê disso. Todos os tanto os microesporângios quanto os megaesporângios, né, e consequentemente os óvulos, são envolvidos por brácteas, né, esses envelopes, então, formados pelas brácteas, que vão ter diferentes formas de acordo com a família. Além disso, o tegumento, ele se prolonga bem na área da micrópila, formando uma projeção, então, aonde a gota de polinização está. Então, ele vai ser a micrópila vai ser bem estendida, tá? E eles têm também elementos de vaso no xilema secundário, isso ocorre em todas as famílias, e um pólen característico também que tem uma forma estriada, que depois tem uma ilustração aí. Agora a gente vai caracterizar cada uma das ordens. A primeira é a ordem Ephedrales. Como eu disse, só tem uma família, que é Ephedrace, e um único gênero chamado de Ephedra. Esse gênero, então, possui cerca de 50 espécies, e elas têm esse aspecto que está aí nessa foto, que parecem flores amarelas, né? Mas então, na verdade, a gente sabe, né, que sendo gimnospermas, é um pouquinho diferente, né? A inflorescência, também chamada de inflorescência nas gimnospermas, mas a gente tem adotado aqui na disciplina a terminologia de estróbilo, né? E não exatamente a inflorescência, tá? Ela tem folhas muito pequenas, muito reduzidas, por isso que ela fica com esse aspecto que parece só uns caulezinhos, e ela pode ser dioica funcionalmente, tá? Isso aqui ocorre, então, em diversas das espécies, né, desse grupo, em toda a classe, na verdade, onde alguns cones podem ser, então, hermafroditas, mas eles vão ter, então, uma delas, então, só uma das funções, né? Então, por exemplo, a gente pode ter cones com óvulos que não estão, né, que são estéreis, como é que dizer, o óvulo se desenvolve, mas não amadurece, né? Ele não consegue reproduzir a semente depois, mas aí ocorrem, então, os microesporófilos, e, né, existe formação de pólen. E aí a gente tem outras plantas que têm apenas o cone ovulífero, aí sim, funcional, tá? Então, na verdade, é uma forma de ser dioica apenas funcionalmente, mas não geneticamente. Aqui eu coloquei uma descrição da família que está naquele livro de taxonomia vegetal do Simpson, 2019. Tá? Eu vou traduzir rapidamente aqui. Então, as Ephedráceae, tá, são distintas porque elas são, então, shrubs é um arbusto, né? Então, dioico, arbustos podem ser vines, que a gente chama em português de trepadeiras, né, ou lianas, ou até pequenas árvores, tá? Com esses caules aéreos, são bem estreitos, estriados até, e são fotossintéticos, o caule, né? As folhas, então, são bastante reduzidas, com uma forma quase de escamas, né? Podem ser ou opostas ou em forma de verticilo,
Daí os cones poliníferos, então, com brácteas, né, que vão subtender os microsporangióforos, tá? Então, cada microsporangióforo, então, vai possuir, então, sinângios ou esporângios apicais. E que mais que diz aqui, né? E os cones ovulíferos, então, geralmente vão ter 1 a 3 óvulos, cada óvulo também subtendido por uma bráctea, tá? E ele também pode ser circundado por uma camada externa, né? Por um envelope, tá? As sementes, então, geralmente são ou aladas ou carnosas. Então, aqui a gente tem um exemplo das folhas reduzidas no gênero Ephedra. Então, dá para ver bem direitinho aqui que o caule é bastante verde, né, fotossintetizante, e a gente tem esses verticilos aqui de folhas que parece escaminhas, parece que estão secas, né? Então, elas são extremamente reduzidas. Aqui a gente tem, então, os tróbilos poliníferos, né, os cones poliníferos de Ephedra, e essas ilustrações são todas também do Simpson, né? Então, a gente consegue ver aqui no letra D o cone polinífero inteiro, já preso aqui no caule. No E é o mesmo cone polinífero também um pouco mais próximo, né? E aqui no F que a gente consegue ver, então, exatamente o microsporangiófilo, na verdade é todo microesporófilo, né? E ele com essas bractéolas e essas brácteas, então a bráctea subtendendo aqui por baixo, né? E as bractéolas laterais, e o microsporangióforo, que é o que a gente chama, então, é esse ali onde está marcado, né? Como microsporangióforo, aquele pedúnculozinho, e ali colado nele, então, a gente tem os sinângios. Aqui o Simpson chama eles de sinângios, dependendo da literatura, eles não estão, não encontrei eles como sinângios, né, que são aqueles esporângios concrescidos, tá, pessoal? Então, aqui na G dá para ver também as bracteolas e a bráctea principal, né? E aí tem mais uma outra ilustração aqui, onde a gente consegue ver direitinho os sinângios que o Simpson, então, considera, né, que são esses esporângios, porque eles estão grudadinhos um no outro, ele considera sinângio, tá? Então, aqui, ó, o que é, na verdade, as bracteolas estão ao redor, e o microsporangióforo é, na verdade, essa parte, né, que está realmente presa aos esporângios, né? Aqui à esquerda a gente consegue ver mais alguns desses cones poliníferos, e a gente vê que tem o esporangióforo, que é aquele, parece um pedúnculozinho, e os esporângios são um amarelinho mesmo, né? Que fica para fora ali dos esporófilos. Aqui, pessoal, a gente tem um corte, né? Então, a vista ao microscópio, aqui um corte longitudinal, então, do estróbilo polinífero, cone polinífero, e a gente consegue ver a parte central aqui, que é o esporangióforo, né? E aí, os esporângios aqui com a gente consegue ver, então, os esporângios, né? Dá para ver as brácteas também, então ele todo é um estróbilo, é que não tem como apontar aqui, né? Mas estou olhando, então, essa figura do meio aqui, tá? Que tem esse corte, então a gente vê que tudo isso é um estróbilo, e aí ela tem 3 esporangióforos aqui, que são essas separações, né? E os esporângios, então, cada um deles aqui são essas câmerazinhas que vocês podem ver, né, que estão envolvidas por brácteas, né? E aqui, na figura aqui da direita, a gente consegue ver ainda melhor, né, os microsporângios marcadinhos ali, o esporangiófero, que é aquele caulezinho, né? Não é caule, né? Não é para dizer, é o pedúnculozinho ali, tá? E nessa figura aqui de baixo da esquerda também dá para ver esse esquema, né, bem direitinho, então, as brácteas e os esporangióforos e os esporângios ali na ponta. Aqui a gente tem de novo mais uma visão, então, do estróbilo polinífero, já com os esporângios abertos, né? E
aquela característica que eu comentei, então, que é o pólen estriado. Na foto do meio é o pólen visto ao microscópio eletrônico de varredura, e ao lado aqui microscópio de luz, ele está coradinho de cor de rosa, né? E aí a gente consegue ver aqui, né? Uma vista apical e uma vista lateral, como eles estão cobertos, então, por essas estrias, né? Então, por isso que ele é chamado de estriado, porque ele é todo riscadinho, assim, todo coberto de estrias, né? E isso é uma característica, então, comum, né, a todas as gnetopsidas. Aqui a gente vê o estróbilo ovulífero da efedra, essa foto também do Simpson, e a gente consegue ver muito bem, né? Tá super bem ilustrada aqui a gota de polinização. Então a gente vê as brácteas aqui subtendendo os dois óvulos, né? E cada um então com essa gota no ápice, e ao lado ali das gotinhas vocês conseguem ver que tem parece uma parte marronzinha ali, né? Então aquilo ali é a extensão da micrópila que que é aquela extensão do tegumento, né, que faz com que a micrópila faça essa trombinha, assim. Então, que está lá no início, né, da descrição, tá? E aqui nessa foto dá para ver bem, nas próximas também dá para ver. Aqui as imagens do livro do Simpson, ainda onde a gente consegue ver os cones ovulíferos, né? Ele chama de seed cones, que quer dizer então o cone feminino, o cone ovulífero, né? Estróbilo ovulífero, tá? Então aparece direitinho aqui da M até a P a morfologia da semente. E no L a gente vê o cone inteiro, né? Então com as brácteas aqui, o óvulo, a parte central, e no ápice ali, na L, né? Na letra L, você consegue ver no ápice o tubo da micrópila, né? Então, aqui na M a gente consegue ver as bactérias que ficam bem coladinhas, né? Aqui na N dá para ver bem a extensão da micrópila. Depois aqui no P a gente consegue ver o tegumento, né? Que lembra que o tegumento então, é o que envolve, né? O gametófito é o megagametófito. E aqui no J e no K a gente consegue ver direitinho como que esse cone, né, esse estróbilo está conectado aqui ao caule. E além disso, a gente vê que tem um verticilozinho aqui no K, né? A gente consegue ver que tem um verticilo, onde tem então dois cones ovulíferos e uma folhinha reduzida. E esse aqui é um desenho esquemático, então, de um corte do óvulo. Aqui na direita a gente tem nele visto, né, na microscopia óptica, então, dois óvulos por escama ovulífera, que na verdade por estróbilo, não por escama ovulífera. E aí a gente consegue, no desenho esquemático, aqui dá para ver bem certinho aquela extensão, né, tubular do tegumento, que faz então aquele tubinho da micrópila, né? E aí a gente consegue ver também lá dentro, olha, onde estão localizados então o gametófito feminino e os arquegônios, né? E ali a câmerazinha polínica. Então essas aqui, gente, elas já vão ter aquela sifonogamia, tá? Então os espermas, né, os anterozoides, eles não são flagelados, ela faz o tubo polínico igual às coníferas, né? Então, o gametófito masculino ancora ali, e aí ele produz o tubo polínico, e os anterozoides, na verdade, né, eles vão ser, então, os gametas móveis que não são flagelados, e vão ser entregues diretamente na câmara polínica, lá em contato, né, com os arquegônios. Aqui, então, a gente vê já as sementes depois de bem desenvolvidas, né, e essa aqui é não é a semente, né? Isso aqui são as brácteas carnosas, então, da Ephedra distaquia. Ela forma, então, parecem frutos, né? Ela forma essas brácteas carnosas vermelhas, assim, que chamam bem a atenção. E aqui nessa imagem aqui da esquerda, a gente consegue ver as brácteas e consegue ver o óvulo bem no meio. Aquele óvulo, essa partezinha é verdinha ali no meio. E essa aqui, pessoal, é uma espécie, então, da família Ephedraceae, que é nativa aqui do nosso estado, Ephedra twidiana, e ela é uma espécie que está na lista das espécies ameaçadas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Todas as gimnospermas
que são nativas aqui do sul, do Rio Grande do Sul, e estão na lista de espécies ameaçadas, né, por incrível que pareça. A próxima família, então, dentro da ordem Gnetalis, é a família Gnetaceae. Também é apenas um gênero, que é o Gnetum, e em torno de 40 espécies, a maioria, então, lianas, que são aquelas que a gente chama, né, vulgarmente aí de trepadeiras, aquelas, então, que tem esse porte, né? E algumas podem ter porte arbóreo, tá? Elas têm umas folhas bastante diferentes, então, das demais gimnospermas, que são folhas pinnadas, e geralmente elas têm a venação também, desculpe, não são folhas pinnadas, são folhas lanceoladas, né? De filotaxia oposta, e a venação que pode ser pinnada e reticulada, né? E os estróbilos são todos agrupados em anéis. A gente já vai ver então essas características. Aqui na foto a gente vê as sementes, então, do gneto, né, gênero gneto, então, formando, eles aparecem aqui nos estróbilos, né, a gente consegue ver aqui o estróbilo com alguns óvulos abortados e as sementes desenvolvidas, que são essas que parecem um manga, né, ou mamão até. Aqui está a folha, ó, pessoal, por isso que eu falei que ela não tem muito aspecto do que a gente pensa em ser uma gimnosperma. Olha só, elas têm esse formato lanceolado, assim, elas têm uma nervura principal, a costa ali, ó, e aí as nervuras são pinnadas, e na borda ali da folha, as nervuras se juntam, formando, então, uma nervura reticulada, tá? Esse aqui, então, o Gnetum genum. Aqui está um estróbilo polinífero, mostrando o que a gente falou ali, né, que são agrupados em anéis, olha só. Então, ele tem bem um aspecto de estróbilo, bem alongado. Na verdade, os esporângios, então, estão dispostos em anéis, eles estão todos presos em esporangióforos, que são ali, dá para ver, né? Parece são os pedúnculos com os corpos branquinhos no ápice ali, que são então os esporângios, que dá para ver melhor, então, o esporangióforo, né? Microesporangióforo, que é esse pedúnculozinho, está marcado ali na setinha com marronzinho mais claro, ali esverdeado, e na ponta, então, cada um com o esporângio, né? E ali em cima, então, aqueles biquinhos ali são óvulos estéreis. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um estróbilo que é bissexuado, né? O estróbilo consegue produzir os dois tipos, então, de gametângios, né? Consegue produzir tanto óvulos quanto pólen, né? Mas os óvulos não se desenvolvem, então, eles só fica nesse estróbilo, só o pólen se desenvolve. Aqui a gente tem um cortezinho longitudinal do óvulo, né? Não dá para ver, aqui não deu para ver aquela extensão da micrópila, né? Mas a gente consegue ver o formato aqui do megagametófito bem ali no meio. E como eu falei antes, né? Também eu mostrei ali falei da efedra. Aqui nesse grupo também, no Gnetum, não existe aquele tubo polínico austorial que é igual ao do ginkgo, né? Mas, na verdade, a gente tem, então, sifonogamia, né? O gameta móvel é entregue diretamente, né, lá junto aos arquegônios. Aqui a gente consegue, aqui tem uma ilustração bem legal, então, da semente, que é essa parte no meio ali, né, que está mais marrom escura. E essa parte que parece, né, um fruto, na verdade, uma parte carnosa, né, na verdade, então, ela não foi desenvolvida, né, a partir do óvulo, mas sim ela é resultante, então, das brácteas que estavam envolvendo o estróbilo, lá no estróbilo ovulífero, né? Então, que elas envolvem o óvulo jovem e elas persistem, e aí elas fazem, então, encapsulam assim a semente e ficam com essa coloração, né? E elas são, inclusive, comestíveis, tá? Aqui a gente vê mais uma outra, então, mais uma outra imagem daqui das brácteas, né? E a semente ali no meio.
e mais uma outra também aqui com as sementes abertas aqui já, né, e as brácteas retiradas, tá? Eu vou falar a verdade que eu não sei exatamente se tudo é comestível, se são se são somente as brácteas ou se a semente em si também é comestível, mas eu acho que a semente também é comestível. Acho que é possível ou cozinhá-la ou até fazer algum tipo de farinha, né? Eu sei que ela pode ser utilizada como alimento. Aqui como aqui nas Américas ela não é comum, existem apenas algumas espécies então da Amazônia, né? A gente não tem esse conhecimento, assim, a gente não usa ela como comestível. Aqui mais umas imagens, então, do guineto, onde vê direitinho, então, o estróbilo ovulífero, com diversos óvulos abortados aqui, e alguns, então, que formaram as sementes. E ela fica com essa coloração, né, parece um fruto verdadeiro. E aqui também, então, né, depois de colhida, aqui está num pote ali, né? Então, eu sei que existem, inclusive, projetos da Fundação, né, da FAO, que é aquele órgão das Nações Unidas para a fome, né? Para acabar com a fome, na verdade, e tinha alguns projetos, então, para fazer mais utilização de guineto em alguns países da África, né, alguns países tropicais, aonde ele é bastante comum, né? Eu não, na verdade, eu não sei exatamente quais países africanos, não estava bem, onde eu li, não estava bem especificado, né? Mas como ele tem uma distribuição por diversos países do continente africano, né? Então, imagino, né, que seja em diversos países. E então, ele não é assim comumente tão usado, né? Mas então, se, se fez campanhas, então, para ver se as pessoas aderiam mais, então, ao consumo, né, de sementes do gneto. E o último grupo dentro das gnetopsida, pessoal, é uma planta muito legal, muito curiosa, e que eu gostaria de um dia ver pessoalmente, nunca pude ter essa chance. Ela é a ordem Velvitscialis, né? Eu acho que assim é a pronúncia certa, família Velvitsciaceae, gênero Velvitscia. Ele é monoespecífico, né? Velvitscia mirabilis. E ele é conhecido, então, de desertos do continente africano. São plantas, então, que a gente chama de perenes, né? Não são anuais, e elas têm apenas duas folhas. E essas folhas bem carnosas, elas são também permanentes. Tá? Já vamos ver como que parece que são mais folhas, mas na verdade são apenas duas, tá? Essas plantas também são dioicas e os estróbilos, eles estão bem são terminais no sentido de serem no topo do caule ali e na base da folha, tá? E existem estimativas, então, que elas podem viver, cada planta, até cerca de 2.000 anos. Aqui, então, duas fotos da Velvitscia mirabilis. Então, ela fica com esse aspecto bem estranho mesmo, né? Não é lá muito bonita. Parece que foi, na verdade, parece que foi toda enrolada ali, né? As folhas parece que estão tudo meio destruídas, assim, as pontas, os ápices das folhas tudo ressecados, né? Então, lembrem que ela é uma planta desértica, né? Então, dá para ver nas fotos ali ao redor, né? Por areia, né? E ela, então, ela fica com esse aspecto meio diferente, né? Essa planta, ela não é assim muito, não foi conhecida sempre. Ela foi descoberta e descrita pela primeira vez em 1860, tá? E quem descobriu, então, foi um austríaco, né? Friedrich Velwitz. E como é austríaco, então eles falam alemão, o W, né, em alemão é pronunciado como V, então por isso que eu imagino que seja a pronúncia certa, Velwitz. E ele estava, então, nos desertos do país, né, Namíbia, que é na África. Inclusive, aqui na direita, aqui a gente tem o escudo nacional, o símbolo nacional do país, da Namíbia. E se vocês vão ver bem ali onde tem as Unity, Liberty, ali está escrito, embaixo, logo acima das letras, você tem um desenho que, na verdade, é uma Velvitscia, né?
ela então é conhecida, né, é uma planta símbolo desse país, tá? Da Namíbia. E aqui a gente consegue ver, né, na planta jovem, aqui na esquerda, a gente consegue ver que são realmente duas folhas. Quando a planta está bem jovem, aqui ela não está detonada ainda, dá para ver, então, que o caule é meio globoso, em parte subterrâneo, né? E aí no ápice, então, aqui do caule, ele meio que se parece que divide em dois, assim, né? Daí fica uma folha para cada lado aqui. E aí, nessa parte, daí depois ela abre, né, o topo do caule ali, e bem na axila ali, então, a gente vai ter o desenvolvimento dos estróbilos. Aqui a gente consegue ver, então, os estróbilos ovulíferos, eles estão, então, em pedúnculos, né, e eles são apicais, então, terminais, né, desses ramos aqui, desses pedúnculos, e, então, ó, cada um, né, num pedúnculozinho, e eles têm, então, da mesma forma ó, que as escamas ovulíferas, né? E aí, aquela projeção da micrópila, né? Parece um tubinho com as gotinhas de polinização, né? Dá para ver. Então, esse aqui é o cone ovulífero, né? Ou feminino, como queira. Aqui são os estróbilos poliníferos também, ó, são axilares ali terminais, então cada um no seu pedúnculo, e aí tem um pedúnculo comum, então, que tem diversos estróbilos, e aqui na direita a gente consegue ver, então, certinho, a bráctea, ela tem esporangióforo, né, e os esporângios, então, na ponta. Então, aqui os cones poliníferos da Welwitschia. E por último, aqui a gente consegue ver, então, que as sementes delas são aladas, ó, a parte central ali e do lado, né? Elas têm umas asinhas, então ela tem uma bráctea, então, que fica bem ressecada e fica com pouco peso, né? E aí ela depois ajuda a semente, então, a se dispersar através do vento. Né? Aqui em cima a gente tem o desenho esquemático, que dá para ver então, o óvulo ali, a parte central, as brácteas e bractéolas, então, que subtendem esse óvulo, né? E depois formam essas asinhas ali para a semente ser dispersada, ok? Então, esse foi um resumo também sobre a classe Gnetopsida, que é uma classe que não tem uma grande quantidade assim de espécies, né? Mas são plantas bastante diferentes, né, digamos assim, e apenas com a efedra como representante daqui da nossa flora, ok?